Deus sabe o que estão fazendo com você. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe o que você perdeu. Deus sabe as injustiças. Deus sabe. Dá pavor, porque parece que eu preciso contar para as pessoas. Você não precisa contar nada para ninguém o que aconteceu com você. Deus sabe. Você não precisa espalhar para ninguém. Você não precisa ter ataque de nervoso. Deus sabe. Deus sabe. Olha, deixa a tua alma ouvir isso. Deus sabe o que aconteceu com você. Deus sabe. Ele viu. Ele sondou teu coração. Deus sabe. Fala, queridos! Que alegria ter você de novo aqui no meu canal. Seja sempre muito bem-vindo. Se você não se inscreveu, ouve aí meu conselho. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Toda semana tem conteúdo novo e aí você não perde nada. Nosso objetivo é gerar confronto, movimento. Tirar você da passividade, pela palavra de Deus, você avançar. O tema do sermão de hoje é um desafio. Nós vamos aprender alguma coisa que a gente já sabe, mas insiste em achar que é diferente. A vida não é fácil. Você vai aprender como que algumas coisas que a gente usa como desculpa para desistir, na realidade, a gente está sendo meio frouxo, porque a vida, ela não é fácil. Que Deus fale com você, que Deus confronte você, um bom sermão. Deus me deu essa palavra há um tempo atrás, e eu não a preguei, e hoje o Senhor acendeu meu coração, já estava preparada sobre ela. Uma das coisas que eu aprendi é que nada que vale a pena é fácil, ok? É interessante, a gente quer ter uma vida diferente, a gente quer ter uma vida relevante, mas quando o caminho se torna difícil, a gente logo não quer, ou abre mão. Mas nada que vale a pena vem fácil, ou tudo que vale a pena é difícil. Essa relação de dificuldade, por isso que o reino de Deus, ele é um reino para pessoas maduras. O imaturo, ele não consegue. Porque se tudo que vale a pena é difícil, não há nada que valha mais a pena do que o reino de Deus. Portanto, servir a Deus é difícil. Exige muito dedicação, maturidade. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que o escravo e a criança são iguais. Por exemplo, a criança, ela tem herança do pai, mas até que ela tenha maioridade, ela não pode mexer no dinheiro. Então a criança e o escravo são iguais. Não entender que a vida é difícil é um problema. Porque a gente hoje abre a internet, o YouTube, os livros, e as pessoas estão sempre nos apresentando passos rápidos para o alívio. Passos para você ter uma saúde financeira, passos para você ter equilíbrio emocional. E parece que essa pedagogia de facilitação me dá técnicas para transformar minha vida numa vida fácil. Sua vida não está difícil porque você é fraco. O diabo nunca se levanta contra um fraco. O diabo sempre se levanta contra um forte. Se você acha que vai cumprir alguma coisa nessa vida, esqueça fases calmas. Esqueça fases tranquilas, porque o que vale a pena não é fácil. Ter uma vida que deixe um legado, e eu estava pensando esses dias, o que eu quero para a minha vida? Eu não quero dinheiro, mas eu quero que a minha existência, não sei quantos anos eu vou viver, mas eu quero que a minha existência nessa terra deixe alguma coisa de bom para o reino de Deus ou para as pessoas, enfim. Eu não posso simplesmente transitar. E quando eu estou falando de marcar, deixar um legado, eu não estou falando de fazer coisas grandiosas, aparecer na televisão. Não, eu estou falando de fato dizer, olha, a minha vida contribuiu para algo maior. Mas ter uma vida relevante não é fácil. E aí é o problema. A gente quer uma vida fácil. E ao mesmo tempo a gente quer uma vida relevante. A gente quer uma família relevante, mas quer uma vida fácil. A gente quer ter uma vida profissional bem-sucedida, mas queremos uma vida fácil. A gente quer ser ministerialmente bem-sucedido, mas queremos uma vida fácil. E não existe coisas valiosas facilmente. Jamais você vai ter algo valioso de forma fácil. Eu fico muito assustado com essas promessas de ganhar dinheiro fácil. Enriquecimento fácil. Dinheiro fácil, vai fácil.
Olhe para esses grandes empresários da década de 80 e da década de 70 que fundaram grandes empresas e hoje estão velhos. Veja a quantidade de empresas que, quando os filhos começam a administrar, em poucos meses falem. Porque o pai começou vendendo uma barraquinha. Ele sabe o valor do dinheiro. Ele sabe a necessidade de tratar um cliente bem. Ele sabe enfrentar crises. Foi muito difícil chegar no sucesso. Aí quando ele passa para o filho, o império financeiro, aquele filho acha que, e ele não sabe as dores que o pai teve para construir um legado. Consequentemente, ele vai perder tudo. Porque não existe algo que vale a pena obtido facilmente. E se nas empresas é assim, quem dirá no reino de Deus? Tem um texto bíblico que mostra um dos homens mais fantásticos da Bíblia passando pelas dificuldades da vida. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 71. Salmo número 71. No versículo 19. Salmo número 71, versículo 19. Todos acharam? Diz assim o texto. Salmo 71, 19. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. Eu te louvarei com a lira por tua fidelidade. Ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Senhor, fale conosco nessa noite. A gente não está aqui porque gosta só. É uma necessidade te ouvir, Senhor. Coitado do homem que não te ouve. Miserável o homem que anda por seu próprio entendimento. Quanta bobagem vai fazer. Quanta destruição. Não fomos feitos para ouvir homens, fomos feitos para ouvir a Deus. Então fale conosco, Pai. Que a tua doce voz ecoe nesta reunião, naqueles que estão lá na tenda, nos que estão no hall, nos que estão aqui dentro, nos que estão assistindo pela internet, que todos agora sejam alcançados pela voz do soberano, que vai tratar as necessidades e vai nos dar remédio para aquilo que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Esse Salmo 71, ele é um salmo anônimo. Não existe uma evidência exata de quem o escreveu. Mas na exegese do texto e nos estudos que temos comparando os salmos, principalmente ele com o Salmo 70, existe um indício muito forte que esse salmo também seja um salmo de Davi. E ele é um salmo que lida com os sentimentos de lamento de uma vida que não é fácil. A vida não é fácil. A gente se surpreende, a gente se assusta, mas a realidade é que a vida não é fácil. A gente procura a facilidade, mas ela não é. Qual é o pano de fundo desse salmo? O que estava acontecendo quando Davi escreve esse salmo? Houve um tempo na vida de Davi, já velho, que um filho chamado Adonias tentou usurpar o trono do pai. Davi já tinha prometido o cetro real a outro filho, Salomão. Davi já tinha dado o trono e prometido o trono a Salomão. Mas agora Adonias se levanta e se instala um conflito político e familiar na casa de Davi. Davi está velho, ele já está perto de morrer. É diferente de enfrentar conflitos familiares quando você tem energia, quando você tem paciência. Mas quando você está idoso e você sabe que tem que preparar tudo para morrer. E agora dentro de casa
estou para morrer. Se levanta um outro filho meu, Adonias, para trazer um conflito interno. Imagine a situação dele. Davi teve um reinado brilhante. Foi o rei mais vencedor que já existiu. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Um vencedor nato. E agora na sua velhice ele recebe uma ingratidão. O filho, Adonias, se levanta e lhe dá esse desgosto de começar a tramar a queda do pai perto de sua morte. Não sei o que você pensa disso, mas é apavorante. Perto de morrer, ter que enfrentar uma situação dessa. Perto de morrer, ter que ver um conflito familiar desse de ingratidão. E, pasme você, não é a primeira vez que Davi tem problema com o filho. É o segundo filho de Davi que se levanta contra ele para o trair. Não esqueça que Davi teve um problema com Absalão, muitos anos atrás. Quando Davi não fez nada contra Aminon, outro filho dele, que abusou sexualmente de Tamar, irmã legítima de Absalão. E a passividade de Davi fez Absalão se voltar contra o pai e realmente difamar, caluniar o pai. Era a segunda vez que Davi tinha uma rebeldia e uma rebelião de um filho contra ele. Um homem que venceu tudo. Irmãos, a vida não é fácil. Nem na véspera da morte há descanso. A vida não é fácil. Não sei o que te prometeram, mas nada que vale a pena é fácil. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para quê? Para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Deixa o texto aí. O que Pedro está falando? Se você quer ter uma vida relevante, não se surpreenda quando começar a pegar fogo. É normal. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Não é estranho. Não deveria ser estranho o que está acontecendo comigo. Eu não deveria me assustar porque simplesmente eu estou perdendo o controle. Não se surpreendam com o fogo. Porque se você quer uma vida relevante, uma vida que vale a pena, esse é o caminho. Pancada, perseguição. A realidade de provações na vida do cristão é algo constante. Ou seja, não se surpreenda se você se deparar na sua vida com coisas que você perde o controle, porque a vida não é fácil. E por que esse salmo é importante? Porque Davi, um vencedor, vai nos ensinar por que a vida não é fácil. Primeira coisa, por mais que você seja uma pessoa bem relacionada, por mais que você seja uma pessoa inteligente, bem articulada, você faça tudo certinho, sempre vai ter pessoas contra você. O versículo 4 do Salmo 71, Davi vai dizer: livra-me, ó Deus, das mãos do quê? Dos ímpios, e das garras dos perversos e cruéis. Davi está dizendo: Senhor, estou velho, trabalhei muito, já matei Golias, já rasguei leão, já rasguei urso. Não era hora de descansar? Mas não, ele está dizendo: ainda tem gente contra mim. Ainda tem gente. É por isso que Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. Ainda tem gente querendo ser aceito por pessoas. Ainda tem gente querendo ser amado por pessoas. Ainda tem gente querendo caber em espaço dos outros. Você não foi feito para receber beijo de ninguém, a atenção de ninguém. Você foi feito para cumprir um propósito de Deus. E vou te dizer uma coisa claramente: pessoas ruins estão aí. Pessoas mal intencionadas estão aí. A vida não é fácil. Pare de ficar assustado. Pessoas más vão cruzar seu caminho. Vão. Eu estou horrorizado. A vida não é moleza. Esteja atento, porque vai ter cilada contra você. Vai ter falcatrua. Você vai fazer o bem e vão retribuir o mal. Eu tô em pânico, pastor. Está em pânico por quê? A vida não é fácil. É isso que é a vida.
Você que está esperando outra coisa. Você que está fazendo algo que você não controla, fonte de alimentação da tua alma. A palavra em hebraico, no original, para cruel, é fermento. Pessoas que fermentam vão aparecer na nossa vida. Cuidado com pessoas assim, que não só são más, mas também são disseminadoras de facção, morte. Dentro da casa de Davi, tem um filho chamado Adonias, trazendo morte. A vida não é fácil. Davi está dizendo. A vida não é fácil, porque além de eu me deparar com pessoas más, a vida não é fácil, porque por mais que eu trabalhe, estude, seja honesto, o meu futuro é incerto. A vida não é fácil. Davi está dizendo para nós, no Salmo 71 aqui, versículo 9, ele está falando da velhice dele, do que ele não controla. Não rejeites a minha velhice, não abandones quando se vão as minhas forças. Você pode estar fazendo previdência privada, você pode estar aí, nada é incerto. Eu posso amanhã estar numa cadeira de roda, eu posso amanhã estar em cima de uma maca, eu posso amanhã estar com câncer na cabeça, eu posso amanhã estar sem fala. O futuro é incerto. A vida não é fácil. A gente anda como se nada fosse acontecer. Mas eu quero dizer para você, se você está caminhando para algo relevante, sua vida não é fácil. E o futuro é incerto. A gente vive achando que os nossos filhos vão nos sepultar. Mas pode ser que algum dia eu tenha que sepultar meu filho. E aí? A vida não é fácil. Está chocado? Não, isso é a vida. O diabo quer que você veja a vida de um outro jeito. A vida não é fácil. Talvez o seu maior inimigo não é alguém que você vê o rosto dele, não. Mas pode ser uma velhice, uma doença, um câncer, uma classe social acadêmica que não chega. A vida não é fácil porque tem pessoas cruéis. A vida não é fácil porque o futuro é incerto. E a vida não é fácil, Davi diz, porque tem amigos que são infiéis também. Lá no versículo 10 do Salmo 71, pois os meus inimigos fazem o que com ele? Me caluniam. E os que estão à espreita, os que estão me vendo perto de mim, estão fazendo o quê? No quarto ao lado tem alguém querendo me matar. A vida não é fácil, vai ter parente seu que vai ter inveja de você. A vida não é fácil, vai ter gente que está tão perto de você e te odeia. Eu estou horrorizado, é a vida. A vida não é fácil. Davi está dizendo, estão me caluniando. E estão tentando me matar dentro do meu palácio. E quem é? A própria família. O próprio filho. O próprio filho. Ai, que absurdo, é a vida. A vida não é fácil. Por isso que é um perigo não olhar para Deus. Por isso que é um perigo colocar expectativa no homem. Porque isso é a vida. Você pode estar sendo ferido por pessoas próximas. Se decepcionar com pessoas que você nunca imaginou. Os inimigos de Davi foram 2 filhos dele. 2 filhos. Já imaginou isso? Não tem ferida pior ou mais dolorosa do que quando são feridas feitas porque a gente ama. É ou não é? Não tem ferida pior do que ferida aberta por quem a gente confia e ama. Os 2 filhos de Davi o traíram. A vida não é fácil. Mas e aí? A vida não é fácil, mas a vida é como uma janela. Ela te dá 2 lados. Você olha para o lado que você quer. Mesmo tendo inimigos, mesmo com um futuro incerto, mesmo sendo apunhalado por pessoas de perto, ele faz um clamor no Salmo 71 e ele diz uma coisa, Salmo 71, 19. Ele vai dizer, velho, moribundo, com Adonias tentando matá-lo, com um palácio em crise, ele vai dizer, a tua justiça chega até as alturas. Ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Eu não estou olhando para o que estão fazendo. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se comparará a ti,
Ó Deus, olha o 20. Tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, há uma certeza, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Eu vou te falar 3 coisas. Se você puder anotar num bloco de notas do celular, se você puder anotar na capa da sua Bíblia, 3 coisas que você tem que entender quando a sua vida não ficar fácil. Tem 3 coisas que você tem que colar na porta da geladeira quando a sua vida não ficar fácil. Quando você acordar e dizer, a minha vida está muito difícil, eu estou me perdendo porque parece que acabou. 3 coisas. A primeira delas que você nunca pode esquecer, por mais difícil que seja, por mais angustiante que seja, nunca esqueça: Deus sabe. Repita comigo: Deus sabe. Repita de novo: Deus sabe. Deus sabe o que estão fazendo com você. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe o que você perdeu. Deus sabe as injustiças. Deus sabe. Dá pavor, porque parece que eu preciso contar para as pessoas. Você não precisa contar nada para ninguém o que aconteceu com você. Deus sabe. Você não precisa espalhar para ninguém. Você não precisa ter ataque de nervoso. Deus sabe. Deus sabe. Olha, deixa a tua alma ouvir isso. Deus sabe o que aconteceu com você. Deus sabe. Ele viu. Ele sondou teu coração. Deus sabe. Ei, Davi, Deus sabe. Deus sabe. Repita comigo: Deus sabe. Não importa o que está acontecendo, Deus sabe. A vida está difícil, Ele sabe. Ele sabe. A vida está complicada, Ele sabe. Não está nada dando certo, Ele sabe. As portas não se abrem, Ele sabe. É a segunda coisa que você tem que lembrar. A primeira é que Deus sabe. A vida está difícil, Deus sabe. A segunda coisa, Deus se importa. Ele não só sabe, mas Ele se importa. Ele não está só olhando do trono para você, mas Ele sente quando você tem vontade de parar. Ele sente quando você tem vontade de parar, vontade de desanimar. Ele sente. Ele sabe. E Ele se importa. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Ele leva você a sério. Ele leva a sua dor. Ele se importa. Ele se importa com o que você pensa. Ele se importa quando você não dorme. Ele se importa quando você não come. Ele se importa quando você passa o dia angustiado. Ele se importa quando as pessoas falam que é frescura sua. Ele se importa. Ele sabe e Ele se importa. Quando a vida não for fácil, você tem que lembrar que Ele sabe, Ele se importa. E terceiro, Ele cuida. Ele sabe, Ele se importa e Ele cuida. Diga comigo: Ele sabe, Ele se importa e Ele cuida. Feche os seus olhos, repita de novo: Ele sabe, Ele se importa e Ele cuida. Deus permite muitas dores, muitos problemas, para que você cresça. Olhe para mim. Pare de procurar um culpado para suas dores. Você está sofrendo porque nada que vale a pena é fácil. Você está chorando porque nada que vale a pena é fácil. Você está em ataque de nervos porque você está construindo algo que vale a pena. E nada que vale a pena é fácil. Nada que vale a pena é fácil. Nada que vale a pena é fácil. Mas mesmo a vida não sendo fácil, Ele sabe, Ele se importa e Ele cuida. Ele sabe, Ele se importa e Ele cuida. Ele sabe, Ele se importa e Ele cuida. Por que a vida não é fácil? Primeiro, porque a gente fica vulnerável. Ninguém gosta de ficar vulnerável. Quando a gente é jovem, saudável, é quando a gente fica velho, dependente. A nossa vida é como uma ampulheta, que a areia vai caindo, ela escorre rápido. E vulnerabilidade é um problema sério. A vida não é fácil porque a gente envelhece rápido. E tem horas que se a gente não faz a coisa no tempo certo, a gente fica desesperado. Porque o mundo colocou as fases certas de fazer as coisas. A vida não é fácil porque além de eu me sentir vulnerável, eu tenho insegurança. O que Davi vai dizer no Salmo 71:2? Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Ele está se sentindo inseguro. Claro, dentro do palácio dele o filho quer matá-lo. Dentro do palácio o filho quer traí-lo. A vida não é fácil não. Ele está pedindo ajuda para Deus. A vida não é fácil porque a gente fica com dependência. O Salmo 121. A vida não é fácil. E aí Satanás apresenta caminhos. A vida não é fácil. Aí a gente vai sentar na roda de escarnecedor. Vai ouvir o conselho dos ímpios.
vai se deter no caminho dos pecadores, vai fazer conversinha fiada, vai se ajuntar com gente que não presta, vai ter assunto que não presta. Mas homens que têm propósito, entendem que a vida não é fácil e caminha para Deus, e Deus sabe, se importa e cuida. Faz como Davi: a vida não é fácil, mas eu levanto os meus olhos para os montes e eu vou fazer uma pergunta: de onde me virá o socorro? E se eu pergunto para o lugar certo, vem a resposta certa. Se eu pergunto para o lugar certo, vem a direção certa. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A vida não é fácil, mas eu posso olhar para o outro lado da janela. Qual é a sua reação quando a vida não é fácil? Sabendo que Deus sabe, se importa e cuida. Vou te dar algumas dicas rápidas. Se a sua vida não é fácil, você tem que lembrar, não do poder dos teus inimigos. Você não tem que querer fazer justiça com as próprias mãos. Você não tem que retribuir o mal com o mal. Você tem que lembrar, no meio dessa vida difícil, do caráter de Deus. Quem meu Deus é? Minha vida não está fácil? Enfrentar o que eu estou enfrentando não está fácil? Mas quem Deus é? Qual é o caráter de Deus? Eu estou dentro do meu palácio, velho para morrer. Já enfrentei tudo na vida. Pensei que ia ter uma morte tranquila. E agora minha família está em pé de guerra porque um filho meu está tentando me trair. Mas quem Deus é? Quem Deus é? Olha o que Davi diz. Quem Deus é? Salmo 71:8. Quem Deus é? Quem Deus é? Do teu louvor. O filho está querendo trair, mas ele não está falando do filho para Deus. Do teu louvor transborda o quê? A minha boca. Pode apagar essas luzes debaixo do mezanino aqui, por favor? O meu louvor transborda a minha boca. Que o tempo todo proclama. O que Davi está dizendo? Estou querendo morrer. Estou querendo me matar, mas a minha boca vai falar de quem? Do Senhor. Do Senhor. Davi está lembrando da graça de Deus. 71:18. Coloque aí o Salmo 71:18. Agora eu estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus. Não é que me abandone para que eu faça justiça com meu filho. Não me abandone porque eu estou angustiado. Não me abandone para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Ele está dizendo: Senhor, não me abandone, porque tu és um Deus poderoso. Me fortalece porque eu quero te servir. Não importa quão difícil esteja a tua vida, você tem uma escolha aqui hoje. Você tem uma escolha aqui hoje. Não importa quão traído você esteja, quão apunhalado você esteja, quão medo do futuro você esteja, a vida não é fácil. E você está surpreso porque quer. Você está assustado porque quer. Pedro diz: o fogo vai surgir sempre. Não se surpreenda. Mas eu posso lembrar do caráter de Deus quando a vida for difícil. Eu posso lembrar da compaixão de Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 71, versículo 4, versículo 6. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos cruéis. Olha o 5. Por que me livra? Porque eu estou morrendo? Não, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está minha confiança desde a juventude. Olha o 6. Eu não consigo ver nada à minha frente, mas desde o ventre materno dependo. Tu tens me sustentado desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Você tem que crer que no momento de teu desespero, quando a vida não for fácil, você tem que trazer na memória quem te sustentou até aqui hoje. Quando as pessoas, você ficar surpreso por a reação de alguém, quando você ficar ali e logo Satanás vai te apresentar um manjar de coisas para te afastar do propósito, para facilitar a sua vida, você tem que lembrar: nada que vale a pena é fácil. Nada que vale a pena é fácil. Nada que vale a pena é fácil. Uma vida cristã que vale a pena não é fácil. Uma empresa que vale a pena não é fácil. Um casamento que vale a pena não é fácil. Uma vida bem sucedida não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Qual é a sua escolha? Não caia na bobagem de negar Jesus quando a vida ficar difícil, de inflar o ego, ter direitos. Meu direito é obedecer. Davi se alegra
o filho Adonias quer matá-lo, mas o versículo 6 do Salmo 71, ele vai dizer: do ventre materno eu dependo de ti. Olha do que ele está falando, ele está olhando para o outro lado da janela. De um lado há uma vida difícil, há um filho querendo traí-lo, ele está velho, há tanta amargura, há tanto dissabor, mas do outro lado eu vou olhar para o caráter de Deus, eu vou olhar para a bondade de Deus, eu vou olhar para tantas coisas, eu sou consagrado, e se está difícil é porque tem força em mim, então eu sei que nada vai mudar o fato dele me sustentar. Eu vou olhar para a bondade de Deus, eu vou olhar para o caráter de Deus, eu vou permitir que a minha fé se renove. Davi vai dizer no versículo 8 do capítulo do Salmo 71, que a boca dele transborda de louvor, contemplando o esplendor. O palácio está em trevas, o palácio está em ruínas, o filho quer matá-lo, mas ele consegue ver o esplendor de Deus nos piores momentos. Essa é a marca de alguém que realmente vive Deus. Você é capaz de louvar a Deus na sua maior infelicidade? Você consegue abrir sua boca nos momentos mais infelizes da sua vida e reconhecer o caráter e a bondade de Deus em momentos infelizes? Ou não? Porque na maior infelicidade de Davi, ele consegue olhar para o esplendor de Deus e louvá-lo. No final da vida dele, idoso, com uma família desmantelada, entre cacos, uma carreira profissional arruinada, não tornou Davi amargo. Um filho traindo Davi não tornou Davi amargo. Uma ruína familiar não tornou Davi incrédulo. Davi continuou crendo em Deus como sempre creu, mesmo com a vida difícil. Ele continuou alegre, mesmo com Adonias tentando matá-lo. Ele continuou regozijando-se no Senhor, mesmo com a vida dele em frangalhos. Talvez você esteja amargo aqui hoje porque tua vida não está fácil, porque tua família está mal, e eu quero dizer para você que a sua atitude de rebeldia em relação a Deus, em relação à obra de Deus, não vai mudar absolutamente nada do que está acontecendo na sua vida. Largar a Deus, largar a fé, desistir disso, não vai resolver absolutamente nada, muito pelo contrário, a sua atitude vai determinar o tamanho daquilo que você está enfrentando. É por isso que no versículo 18, Davi pede mais uma vez: me dá força, eu estou com o cabelo branco, mas me dá força para eu falar da tua força para os nossos filhos. Jesus nunca perde algo, e você não tem o porquê se desesperar porque a vida está difícil, porque Ele sabe o que você está passando, Ele se importa com o que você está passando, e Ele cuida do que você está passando. Você pode não estar vendo, você pode estar desesperado porque as coisas saem das suas mãos, porque a vida é difícil, nos torna vulneráveis, sim. E agora eu quero ser amado pelos meus amigos, eu estou desesperado, eu quero ser aceito por um grupo, agora eu quero fazer justiça porque não é justo o que fizeram comigo, e agora eu sento no trono, despejo Deus da minha vida e sento no trono porque a minha vida ficou difícil. Se você quer viver algo que empreste, sua vida nunca vai ser fácil. Se você quer ser alguém na vida, se você quer deixar orgulho para uma geração, sua vida nunca vai ser tranquila. Nunca. É por isso que as pessoas se aposentam. Por que uma pessoa se aposenta? Porque crescimento e descanso não combinam. Você nunca vai ter os dois. Você nunca vai conseguir ter os dois no mesmo tempo. Ou você constrói, ou você descansa. Por isso que uma pessoa precisa trabalhar a vida inteira, e depois que ela trabalha, ela se aposenta para... Infelizmente no Brasil não dá para se aposentar e descansar. Muitos continuam trabalhando, infelizmente, mas deveriam descansar, merecem descansar. Porque não dá para descansar e produzir. Ou você produz, ou você descansa. Ou você produz, ou você descansa. Ou você descansa, ou nunca os dois juntos. E sua vida não está fácil porque você está produzindo. Você precisa produzir. E Satanás vai dizer: não, você merece descansar.
Nossa, você merece, você tem nome, você trabalhou tanto, você é tão fiel a Deus, as pessoas deveriam te amar mais. Olha, Davi, você já derrubou um Golias. Olha, Davi, você já matou um leão. Nossa, Davi, Deus já te usou tanto. Deus não te ama, Davi. Como é que Deus te ama? E nos últimos momentos da sua vida, essa tragédia familiar se levanta e Davi cala a boca do diabo dizendo: eu regozijo-me a minha alma no Deus da minha vida. Nenhuma tragédia familiar vai amargar a minha fé. Nenhuma tragédia financeira vai amargar a minha alma. Não deixe, a vida não é fácil. Davi vai dizer no Salmo 71, versículo 21. Ele olha para o futuro e ao invés de chamar a morte, olha o que ele fala. Olhando para o futuro: tu me farás mais honrado. O meu filho quer me desonrar, o meu filho quer me tirar do trono, mas eu confio em Deus. Então, ao contrário do meu filho me tirar do trono, tu me farás mais honrado. E mais uma vez me consolarás. Tiago vai dizer para nós no seu capítulo 1, versículo 2 e 3. Um dos textos mais loucos da Bíblia é esse. Esse é um dos textos mais malucos da Bíblia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É maluco isso, é insano. Como é que eu me alegro com ser moído? Mas Tiago está dizendo, se alegre. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É por isso que tem pessoas que entram na academia várias vezes e não permanecem, porque os primeiros dias vão testar você, os músculos doem, a batata da perna, o braço, aí você faz 3 dias de academia e fala: eu não vou hoje porque eu estou com muita dor, vou descansar um pouco. E você volta, quando o corpo descansou, você vai fazer aqueles 3, 4 dias de novo e vai doer, até o dia que você tenha coragem de enfrentar aquela dor, que não deixa nem você passar shampoo na cabeça, né? Eu já passei por isso. Você não consegue nem erguer a mão daqui, você lava só os paralamas aqui, ó, e porque não consegue esfregar aqui em cima, porque o braço não dá para subir. Mas até o dia que você tenha envergadura, maturidade para enfrentar a dor, dizer: vai braço, levanta braço, vai braço, levanta, até que você tenha a capacidade de entender. You came in hot like summer on the tiles, red dress swaying under broken balcony lights. Your heels hit hard on my tired heart. I should've known you were fire from the start. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. We danced too close by the orange kiosk. Your laugh cut through like a blade through cloth. I held your waist, you held the night. Every kiss was a sparking white. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. Break it open, let it hit me again. Salt on my mouth and your hand on my skin. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. I like the flame.
sharp gaze, claving your step, and a grin that says, try me, baby. I read your cards on a chip white plate, and your name tastes sweet like smoking fruit on a borrowed night. You pull me close, then cut me loose. One little look, and I'm gone for you. Hey, don't you run, not tonight. I feel that spark when you say my name. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. You know I want it, you know I want it. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. Dance me closer, then don't let go. Hey, gold hoop swing by your jawline. Your heel taps fast like a warning sign. I talk tough, but you cut through. One palm on my chest, one kiss that burns out the whole room. Feels too small. You pull me close, then cut me loose. One little look, and I'm gone for you. Hey, don't you run up tonight. I feel that spark when you say my name. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. You know I want it, you know I want it. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. Dance me closer, then don't let go. Oye mami, look at me now. I'm all in, I don't know how. You fire your eyes, your bad face truth. I lose my cool when you move like that. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. You know I want it, you know I want it. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. Dance me closer, then don't let go. E ter alegria nessa musculatura que está doendo, até você ter alegria. Eu me alegro porque mesmo com o lar em crise, mesmo com a família desmantelada, eu me alegro porque até quando eu estou fraco, é o que Paulo diz, eu sou forte, e eu me alegro nas minhas provações. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. A vida não é fácil, então não seja criança, não seja mole. Se você quer algo que vale a pena na sua vida espiritual, todo mundo quer orar e ver o paralítico levantar. Todo mundo quer subir numa plataforma e pregar o evangelho. Todo mundo quer ser líder, pastor. Todo mundo quer ser usado, mas ninguém quer pagar preço. Ninguém quer ter uma vida com dificuldade. Muito pelo contrário, todos querem uma vida com direitos. Direitos. A vida não é fácil. Vida fácil é para gente medíocre. Vida fácil é para quem nunca constrói nada. Mas quem se dispõe a marcar seu tempo construindo algo que vale a pena, a vida não é fácil. Já contei a história da minha avó milhares de vezes aqui. A minha avó morreu com 55 anos. Parecia que tinha 90. 55 anos. Porque ela tinha um compromisso de uma família de alcoólatras, ter 8 filhos casados e servos de Deus. A vida dela não foi fácil. Não foi. Ela morreu cedo de sofrimento. Ela morreu cedo de dor. Ela morreu com 55 anos. Hoje eu fico olhando para minha mãe, que tem 59, e falo, meu Deus, o tempo que eu poderia ter convivido com a minha avó. O tempo que eu poderia ter convivido. Quando ela morreu eu era muito novo. E meus primos, a maioria deles não conheceram. Ela morreu com 55, mas não tenham dó dela. Porque os 8 filhos são crentes, servos do Senhor. São todos casados, todos os netos na casa do Senhor. A vida dela não foi uma vida fácil. Mas eu vou falar para você, eu vou contar para minha filha Júlia, quando ela entender. Enquanto nós lembrarmos, pudermos falar. Dona Maria Madalena do Nascimento, ela morreu com 55 anos, porque a vida dela não foi fácil, mas ela deixou um legado para 8 filhos, 8 genros e noras, 40 netos, e de uma geração de famílias alcoólatras que morreram de cirrose. É uma família conhecida por servos de Deus, servos de Deus, servos de Deus.
A vida não é fácil. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda a graça chamou você para a glória dele, a glória eterna em Cristo Jesus. E chamou depois de te dar uma bênção? Não, ele chamou para a glória depois de terem sofrido um pouco de tempo. E depois de sofrer um pouco de tempo para aprender, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre. Depois de você sofrer um pouco, ele vai te restaurar, confirmar, te dar força e te pôr sobre alicerce. A vida não é fácil. Então não seja ingênuo, não seja tolo, pare de reclamar. Se você quer algo relevante na sua vida, seja casca dura. Olhe para o lado certo da janela. Lembra do caráter de Deus, lembra da fidelidade de Deus, lembra do amor de Deus e permaneça naquilo que Ele te chamou. Porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Para onde eu vou? Quando a vida ficar difícil, eu vou continuar meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Se afasta dos tranqueiras. Se afasta de gente facciosa. Se afasta de gente que dissemina o caos. Se afasta de gente que torce pela ruína. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Vamos ler o texto, né? Salmo 1. Estou invertendo tudo aqui. Bem-aventurado o homem. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A vida está difícil? Glória a Deus, eu estou fazendo algo que importa. O diabo não se levanta contra fracos. O diabo só se levanta contra gente que está forte e tem propósito de vida. Fala para o seu irmão, nada do que vale a pena é fácil. Mas, fala para você mesmo, Deus sabe, Deus se importa e Deus cuida. Vale a pena servir a Deus ou não?